Para fundamentar essa ideia, né, de que a luta de classes hoje, na atualidade, tem um outro formato, quer dizer, não são mais as classes trabalhadoras que se colocam numa posição que negam o lado afirmativo, dialético da classe capitalista ou burguesa. Não é mais nesse sentido, agora é no sentido dessa pulverização identitária. E isso aí chegou ao ponto de que a coisa do ensino tenha se transformado num ato de educação. O ensino como uma prática em que os jovens ou as pessoas interessadas vão desenvolver habilidades dentro de uma determinada área a partir da prática de ensino que é feita pela ação de um professor. De modo que, quando uma pessoa afirma ser um educador e confirma o fato de haver transmitido um conteúdo, enquanto educador, está considerando o que falou para as pessoas como se estivessem vindo da sua própria lavra. Haja vista ser apenas quem consegue falar o que já fora dito pelos criadores de formulações derivadas de pesquisas ou de elaborações no decorrer da vida de cada um. Então, dessa forma, o professor não é um educador, nem pode ser um educador. Ele pode ser uma pessoa, um ensinante, uma pessoa que vai ensinar. Um ensinante não, uma pessoa que vai ensinar. O máximo que ele consegue é isso. Então, é falado que o professor é um mestre, devido ao fato de que outra pessoa formulou e ele está transmitindo nessa ideia de que está ensinando. Assim, podemos afirmar que esse mestre, chamado professor, né, que se considera mestre, um educador, carrega nos ombros uma infinidade de formadores do que é constituinte no ato de ensinar, cuja expressão mais comum é a de que se trata da ação que antes fora colocado como sendo a de educar. E, na verdade, é apenas a maneira de lidar com a condição daquele que está desenvolvendo essa prática do ensino. A prática do ensino. Então, segundo essa soberba de um professor, em que se apresenta como mestre numa determinada área, a ser transmitida para as pessoas, muitas vezes sem se reportar ao que viera antes dele e que o carrega nos ombros, né? Quer dizer, os mestres carregam os professores e aqueles que estão executando o ensino, carregam nos ombros, né? Podemos ver que as orientações diversas, derivadas dos vários grupos identitários que se fragmentaram ou que geraram a fragmentação da personalidade e da sociedade, podem conduzir o viés da autoria, se utilizando da amplitude das perspectivas onde estarão os saberes aceitos como verídicos a partir de uma dada narrativa. Apenas de uma dada narrativa. Então, quando alguém se coloca como aquele que ensina, né, aquele que vai afirmar essa condição de mestre, através da formação narrativa de que está transmitindo um saber desenvolvido por outras pessoas, pode ser posto de maneira equivalente ao que se diz de quem conta um sonhado
e afirmou o sonhei. Afirmou que sonhou. Né? Afirmou que sonhou e aí afirma eu sonhei. Se apropriando do sonhar. Ou quem exerce a função de governar e declara que é quem governa. Se apropriando, consequentemente, tanto do que existe como extremo formalismo sintomático e absorvendo o sentido dado ao que inscreve o ensinante, o sonhante e o governante, na tradução do endereçamento à alteridade primordial. O domínio da interseção entre o imaginário e o real, trazida como fator determinante para o que se endereça ao outro primordial, conduz de forma límpida uma formação em que o simbólico e o real indique fatores que estruturam a vivência subjetiva e objetiva, ambas ligadas ao particular e ao conjuntural. Daí o educante, que aparece na narrativa de quem professa, o sonhante, que emerge de quem fala o sonhado, o governante, advindo daquele que pratica a governança, mostra o tanto que é preciso se dispor em colocar o que fez Freud acerca das ações como ações impossíveis, tanto quanto não se considera o objeto de gozo, o objeto causa de desejo e o representante psíquico da pulsão. Ou seja, no momento em que a pessoa incorpora essa ideia de que ela é proprietária daquilo que está transmitindo na condição de educar, ou de que, ao dizer sonhei, ela está abrangendo o sonhar, aquilo que é o sonhar, ou governar a mesma coisa, ela pega somente o lado sintomático da formalização e esquece essa tripartição do objeto. No entanto, esses três modos que são postos diante do objeto, segundo esses três formatos, sempre caminham unidos na prática de realizar vários procedimentos pessoais e também procedimentos sociais. É o que temos mais recentemente acerca do sentido a ser observado quando lidamos com a mentira, com a manipulação de informações, ou mesmo quando relacionamos o ato de aparecer como revolucionário apenas por lhe ter nas mãos um microfone e dirigindo para um grupo uma declaração que aponte para o levante daquela plateia. Por conta disso, foi realizada uma prática de identificar o sonhar com o campo demandante expresso pela posse de um traço de destaque, tal como uma pessoa completamente incapacitada de desenvolver uma explanação acerca dos meandros postos pela situação de poder dentro da sociedade, assim como no campo da pessoalidade. Dessa forma, toda pessoa que apresenta um traço esperado pelo público, exaltado numa plateia, está fadada a ser erguida aos píncaros de se tornar um mestre.